Eu, numa dessas madrugadas da vida, né, a gente tira para orar e falar com Deus, porque é tudo mais tranquilo nesse horário, tudo para, né? Então, Deus falou muito comigo, né, nesse texto de Provérbios, é curtinho, e aí eu dei uma esmiuçada nele, busquei alguns outros versículos para complementar o contexto, e é uma coisa muito importante para nós nesses dias do fim. Não é por causa de pandemia, não é por causa de crise da pandemia, nada disso. É realmente o desfecho da palavra de Deus se cumprindo no fim dos tempos. Então, nós precisamos observar isso e tomar muito cuidado com relação a isso, para que a gente possa, né, permanecer firme no Senhor e na força do seu poder, e também não perdermos a nossa bênção, não perdermos a essência de Deus na nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com as ações do nosso coração, né? Eu gosto muito de dar tema para a pregação, porque eu deixo na liberdade do Espírito Santo, mas se você quer um tema, o tema é esse. Nós precisamos tomar muito cuidado com as ações do nosso coração. Esse texto diz assim, Provérbios capítulo 23, verso 7, que você pedir de novo, alguém que vai voltar para mim, diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Vamos repetir? Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Queridos, nesses meus praticamente 30 anos quase com o Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, aprendendo aos poucos, não sei nada ainda, muito pouco, perto da que a gente sabe, então é uma introdução com isso. Mas eu gosto muito de mastigar, engolir, ruminar, né? Uma frase que marcou muito a minha vida nesses 25, 26, 27 anos de cristianismo, de lá para cá. E essa frase ela diz assim: somos, eu já até falei esses dias com algumas pessoas sobre isso, eu acho que eu falei, ministrei alguma coisa sobre isso, mas essa frase que marcou muito a minha vida é uma frase verdadeira, que tem a ver com o texto e o contexto dessa ministração. Essa frase diz assim: somos exatamente o que cremos e que professamos. Nós somos exatamente aquilo que cremos, porque a palavra diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu creio naquilo que eu ouço e o que pratico. Então é exatamente isso. Nós somos exatamente o que nós cremos. Amém. E a nossa fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. Então, se eu ficar com a palavra, se eu me encajar na palavra, Jesus disse isso em João, quando ele falou para os seus discípulos: olha, se a minha palavra, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir, as coisas vão acontecer. Então há uma junção, um encontro do poder de Deus com a palavra de Deus, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos, e isso tudo vai germinar em nós uma vida que condiz naquilo que nós estamos crendo. Então essa frase marcou a minha vida. Eu nem me lembro de onde foi que eu ouvi, mas eu não esqueço. Nós somos exatamente o que nós cremos e o que nós professamos, porque há poder nas nossas palavras. Aleluia. E nisso, queridos, nessa verdade, há um poder bíblico totalmente enraizado, totalmente verdadeiro. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Existem duas áreas onde há uma grande guerra e uma concentração de poder para gerar essa fonte de vida e ação negativa. Vamos levar para o lado negativo, porque é sobre isso que eu quero falar. Coração e mente não trabalhado, não declarado, não declarando a palavra nele, não praticando a palavra de Deus no coração e na mente. Essas duas áreas, há uma grande guerra e uma concentração de poder que gera vida e ação negativa em nossa existência, tornando essa frase concreta na vida das pessoas. E em tudo que nós vivermos, né? Se nós não tomarmos cuidado, os pensamentos e o coração são as duas áreas de batalhas terríveis e de perdas terríveis. Coração e mente, pensamento e coração. E a Bíblia fala muito sobre nossos pensamentos. A Bíblia narra muitas verdades sobre nossos pensamentos, muitas coisas para nós refletirmos,
com relação aos nossos pensamentos. E na verdade, a maioria das instruções, tanto que Jesus quanto Paulo deixou e nos passou e nos mostrou, Jesus, a maioria das instruções de Jesus e de Paulo não se concentraram simplesmente na aparência externa ou nas coisas que as pessoas fizeram. As verdades, aliás, as instruções que Jesus, Paulo e muitos irmãos da fé deixaram para nós, elas não foram ditas ou ensinadas para tratar simplesmente com a aparência externa nossa, mas são coisas que fizeram, que trabalharam com pensamentos e mente, e nas atitudes dos nossos corações. E isso aqui é algo muito, mas muito importante, e nós precisamos guardar isso hoje, nessa noite, em nossos corações, para nós praticarmos. Queridos, é na formação do nosso DNA espiritual, é na formação do nosso DNA em Cristo Jesus, agora pós-convertido, agora pós-conversão. Mente e coração são as células que têm a principal eficácia, a principal função durante a nossa vida toda, para produzir vida de arrependimento e santificação no nosso homem interior. A nossa vida, o nosso DNA espiritual, que é trabalhado, que Paulo diz que dia após dia o nosso homem interior se renova. Quantos lembram desse texto? Dia após dia, embora o homem exterior se corrompa, no interior, ou seja, no DNA, nas células da sua fé, nas células aonde a nossa vida é tratada e transformada, é nessa área que nós trabalhamos, que somos trabalhados com arrependimento e santificação. Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu, aonde, irmãos? Em seu coração. Esse texto está no livro de Mateus. Jesus fala aqui do bom tesouro do coração, que está em seu coração. E o homem mau, desculpa, eu falei Mateus, mas é Lucas 6, não é Mateus, Lucas 6, 45. E aqui diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, então nós estamos falando de dois caráteres, estamos falando de dois tipos de DNA, um bom e um ruim. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque da abundância do coração a sua boca fala. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. É isso que Deus falou muito comigo. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas duas áreas da nossa vida, aonde o nosso DNA é trabalhado e as células são transformadas, coração e mente. Porque o Senhor Jesus está dizendo que do bom tesouro do coração o homem tira coisas boas, mas do mal também tira coisas ruins. Os pensamentos do coração dos homens evidenciam o que é o seu estado espiritual. Sabe, eu já falei aqui, já ministrei para os irmãos, a nossa vida espiritual é tudo. As pessoas confundem e acham que o natural é algo melhor, é algo que tem que ser levado em conta. A Bíblia fala que um caminha com o outro, a gente aprende isso. O natural e o espiritual caminham junto. Mas a quem nós estamos dando o alimento? Gálatas fala isso. Não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que viver pelo Espírito. Amém, aleluia. E os pensamentos do coração do homem evidenciam qual é o seu estado espiritual, a quem ele está dando alimento, se no natural ou por espiritual. E o que eu penso, o que você pensa em sua mente, nós somos. Isso é um perigo. O próprio Deus, não me lembro qual é o texto no Velho Testamento, se é Jeremias, Ezequiel diz: eu sei que pensamento tenho sobre vós. Eu sei.
pensamentos de paz e não de mal. Veja que Deus trata de trazer pensamentos bons sobre nós, enquanto o que nós fazemos, pensamos coisas ruins e vivemos alimentando o pensamento das coisas ruins e dando ênfase ao que é ruim na nossa vida, alimentando o nosso DNA com coisas ruins, com pensamentos ruins, mente e coração. E é por isso que nós estamos vendo tantas pessoas tombando na sua vida cristã. É por isso que nós estamos vendo pessoas que há longos anos de cristão estão tombando na fé. Queridos, a boca fala o que o coração está cheio. Os pensamentos, eles evidenciam qual é o nosso estado espiritual. E o que você pensa, você é. É o texto de Provérbios. Isso aqui é algo muito forte. Ou seja, em outras palavras, nossa mente é poderosa e nos tornamos o que pensamos. Lembra da frase que eu disse? Nós somos o que cremos e o que professamos. Se a vida da pessoa é professar coisas ruins sobre ela, sobre o seu passado, sobre a vida das pessoas, assim será. Ontem nós estávamos no lugar e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Se para o futuro, que nós não sabemos qual é, porque não sabemos quando Jesus vai voltar, mas se para nós projetarmos para o futuro, nós pensamos que nós não vamos vencer certas coisas, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu vou perder, eu não aguento, eu vou morrer, eu não aguento mais, você está declarando, você está alimentando um DNA ruim, de pensamentos ruins, e aquilo que você pensa, você é. O que nós pensamos em nosso coração somos. Não sou eu que estou dizendo, o Provérbio está dizendo isso. Nós estamos tomando cuidado com isso. Isso é muito importante, nós temos que gravar. Uma pessoa, ela é conhecida por suas ações, e precisamos aprender a trabalhar isso, sabendo que as ações começam aonde? No pensamento. Jesus diz que toda forma do mal, toda forma de pecado, vem primeiro na mente, e é lá nós temos poder para vencê-lo, porque depois que ele descer para o coração já era, não há mais o que fazer. Isso é muito importante, queridos. O caráter, os pensamentos de uma pessoa determinam o caráter da sua vida. O caráter dos pensamentos de uma pessoa determina o caráter da sua vida. Tudo está ligado ao que ela pensa, porque o que ela pensa, ela faz, ela fala, ela declara. Suas ações são inspiradas de dentro e não de fora. A inspiração vem de dentro e não de fora. Todo produto da alma, presta atenção nisso, seja uma ação ou um propósito, é primeiro um pensamento, antes de virar algo real. Primeiro você pensa. Por isso que a palavra fala que nós temos que guardar o nosso coração e mente, porque é deles que procedem, porque é do nosso coração que procedem todas as saídas da vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. O pecado está na alma, primeiro em pensamentos, e se deixamos enraizar, ele se revelará em ações. A raiz de todos os males vem pelo desejo daquilo que nós estamos alimentando, principalmente sobre o dinheiro, a ganância. A Bíblia fala isso, a destruição do homem é por causa daquilo que ele está gananciando, que ele está desejando de forma descontrolada, ou está professando ou declarando. Então, irmãos, o sucesso moral da vida consiste em ser focado em Cristo, e não deixar que os pensamentos do mal germinem em nossa mente. Lembra que Paulo diz que nós não podemos deixar a raiz da amargura, falando das coisas da mágoa, do rancor, do ódio. Não podemos deixar a raiz da amargura enraizar em nossos corações. A raiz da amargura. Então, queridos, o sucesso moral da vida consiste em ser focado em Cristo e não deixar os pensamentos do mal
enraizarem em nós, em nossa mente, em nosso verso, aliás, em nosso caráter, em nossa DNA. Hebreus capítulo 12, verso 14 fala isso. Aprendemos ali nesse texto que o coração determina o nosso destino eterno, porque um coração sem santidade nunca poderá ver o Senhor. Então veja que para que nós possamos ver o Senhor, eu preciso praticar a santidade, e para praticar a santidade, eu preciso determinar-se a isso, eu preciso declarar isso para a minha vida, eu tenho que buscar enraizar isso em mim, eu tenho que declarar, eu tenho que crer, eu tenho que gerar isso no meu DNA. De que forma? Pensamento, coração. Nós precisamos forjar o caráter como um caráter de Cristo. Se nós deixarmos o nosso coração e a nossa mente pensar em coisas ruins, pensar naquilo que não é bom, e nós alimentarmos isso em nosso coração, e deixar que isso desça no coração, dificilmente nós vamos ter o nosso caráter transformado. É necessário permitir que o seu caráter seja forjado e modelado como o de Cristo, principalmente nesses dias que estamos vivendo, porque de todas as formas o diabo está tentando mexer com a estrutura das pessoas, e agora não é mais só com a igreja, porque o inimigo ganhou um território muito grande no meio do povo de Deus. O diabo ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra. Mas ganhou uma batalha muito importante contra o povo de Deus, porque tudo ficou igual, tudo ficou muito parecido. Sabe, você não vê mais diferença entre cristão e não cristão, você quase não vê mais diferença entre o certo e o errado, parece que tudo ficou igual. Por quê? Porque o caráter não está sendo tratado da maneira que a palavra de Deus diz que tem que ser, e as pessoas estão alimentando o coração e mente com aquilo que eles pensam, e alimentam vindo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Porque Jesus diz: o que contamina o homem não é o que eu como, não é o que vem de lá, mas é o que sai daqui. Por isso eu preciso trabalhar isso em minha vida, forjar o caráter de Cristo em mim. Gálatas capítulo 2, 20 fala o quê? Que o caráter de Cristo é inegociável e é irrepreensível, assim como deve ser o nosso, porque aí sim, aí eu posso declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, esse texto é muito forte, porque ele tem uma essência, uma profundidade muito forte. Sabe o que esse texto está dizendo? Que eu abro mão de viver segundo o que eu quero, para deixar Cristo fazer o que Ele bem entender da minha vida. Isso é ter um caráter transformado, isso é ter coração e mente guiado e conduzido pela palavra de Deus. Todo mundo gosta de pregar esse texto para dizer assim: não, agora eu estou em Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas a verdade a centralidade desse texto é totalmente diferente do que as pessoas pensam. É você pegar totalmente o comando da sua vida, vontade, desejo, paixões, desejos, coisas natural, colocar tudo nas mãos de Deus e falar: não é mais conforme eu quero, e sim conforme o Senhor quer. E aí é que pega. Isso é ter o DNA sendo transformado, isso é ter as células trabalhando segundo a palavra de Deus. Isso é fazer exatamente o que Jesus diz. Sabe, as pessoas falam: pastor, mas eu leio a palavra, eu estou na palavra, e a palavra diz que aquilo que eu pedi vai acontecer, e não acontece. Por quê? Porque, querido, Jesus foi muito enfático quando ele diz: se vocês estiverem em mim. Primeiro ponto, o que é estar em Jesus? É abrir mão de mim, é carregar, é tomar a minha cruz e segui-lo, é deixar de lado os meus desejos, minhas vontades. E depois, as minhas palavras estiverem em vós, eu quero praticando o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. São virtudes da palavra, são frutos do Espírito. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Então não é simples assim. Não é tão, como parece ser, tão fácil. Quando as pessoas confundem: ah não, mas eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, então a palavra tem que acontecer. Não é isso. É você abrir mão do seu eu, para viver segundo Ele quer. Aí sim, é fazer conforme diz Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo.
Quando fala já estou crucificado com Cristo, são os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos, os meus querer, o que eu quero, o que eu penso não é o importante, o importante é o que Ele quer, o que Ele faz e o que Ele manda. Isso é estar crucificado com Cristo. Aí sim, e vivo não mais eu, não mais para mim, mas para Ele, e por causa dele. Paulo nos instrui e a nos concentrar o pensamento em que? 2 Coríntios, capítulo 10, 5. Aliás, desculpa, Filipenses 4, 8 primeiro. Filipenses 4, 8. No que nós temos que pensar? No que nós temos que concentrar para ter o nosso DNA trabalhado e as células começando a produzir a transformação em nós, em tudo que for verdadeiro. O que mais vemos hoje, as pessoas vivendo entre o que é mais ou menos verdadeiro. Hoje, viver o que é verdadeiro não se tornou mais algo importante, tanto faz, porque todo mundo acha que passar a perna no outro, embora Deus está vendo e conhece meu coração, sabe que eu vou ter que fazer isso para o bem comum, para o bem da minha família, vou ter que me fingir, vou ter que mentir isso. Mas aqui a palavra é muito enfática. Pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, não meia boca, não a meia mais ou menos correto, mas verdadeiramente correto, tudo que for puro, tudo que for amável, e o que for de boa fama, nisso nós temos que pensar. É isso que vai forjar em nós o DNA, e as células vão trabalhar em favor da transformação que vai nos conduzir ao segundo texto que eu ia dizendo aqui, 2 Coríntios capítulo 10, 5. E aí sim, nós vamos ter levado cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aí nós vamos manter cativo nosso pensamento nele, a nossa mente nele. Amém? Amém? Então, cuidado com o seu coração, cuidado com os pensamentos. Não aceite pensamentos ruins, não aceite pensamentos negativos, não aceite aquela voz que de vez em quando sopra no ouvido dizendo: você não vai, você não presta, você não consegue, você não pode fazer isso, você não vai alcançar, você não vai conseguir, você fez isso, você fez aquilo. São pensamentos acusadores, são verdugos da mente e do coração, que castigam e que vivem chicoteando e vivem martirizando as pessoas. O pensamento e a mente, o coração. Jeremias fala isso, capítulo 17, versos 9 e 10. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Veja que forte colocação faz o profeta com relação ao coração. 300 anos antes de Cristo. Uma revelação para nós verdadeira. Porque é o que nós estamos vendo hoje, são mentes e corações totalmente conduzidos pelo que é externo, pelo que é de fora, pelo que não é verdadeiro, pelo que não é correto, pelo que não é de boa fama. Queridos, o nosso compromisso é com a eternidade e não com este mundo. Amém. Por isso que as pessoas estão alternando entre o certo e o errado, porque elas estão presas ao pouco tempo que é nos dado aqui nessa terra e deixando de lado uma eternidade na glória de Deus, nas coisas que Deus está preparando para nós. Somos cidadãos dos céus, filhos e herdeiros do nosso Pai Celestial, que nos criou e tem prazer em nos abençoar. Mas antes disso, queridos, nós temos que passar por esse processo, temos que ser trabalhados, ter o nosso caráter transformado, termos o nosso DNA forjado segundo o caráter de Cristo, nos prepararmos para receber as bênçãos. E Deus então para isso vai provar o nosso caráter e as intenções do nosso coração. O Senhor fez isso com o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus havia uma promessa para eles, então Deus falou: será necessário testá-los, será necessário prepará-los para que eles possam entrar na terra prometida. Queridos, foram 40 anos, não era necessário, mas toda vez que foi necessário, Deus trabalhou
Deus fez aquele povo andar em círculo de novo, porque era necessário extirpar o que é ruim de dentro do coração daquele povo. E nem isso foi o suficiente, porque foi esse mesmo povo que levantou uma imagem no deserto para cultuar, para adorar, sabendo que Deus não aceitava isso de jeito nenhum. O mesmo povo que viu Deus abrir o mar, o mesmo povo que viu Deus ferir a rocha da água fresca para eles, o mesmo povo que viu Deus fazer com que a água amarga se transformasse em água doce. E o que nós estamos vendo hoje? O mesmo povo vendo que Deus é um Deus de poder e é Deus eterno, fazendo coisas que são contrárias àquilo que Deus permite, que Deus aceita, e acha que Deus vai passar a mão em cima disso. Não vai. Deus tem prazer em nos abençoar? Tem. Deus tem prazer em derramar sobre nós as suas bênçãos? Tem. Antes que Jesus volte, nós podemos gozar da glória e dos tesouros do Senhor, podemos. Mas Deus vai trabalhar com o nosso caráter. A mente e o nosso coração precisa ser trabalhado. As células que compõem a transformação do novo homem, da nova criatura que nós somos agora, o novo homem, elas vão estar sempre ativas e vivas. Não pode ser uma célula morta, não pode ser uma célula que morreu e não gera mais vida. A palavra fala que nós fomos gerados para uma nova esperança, nós fomos trabalhados para viver uma nova esperança em Cristo Jesus, mas não é o que nós estamos vistos. Deus prova o caráter do seu povo e as intenções do coração do homem. Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Que essas são células que têm que estar vivas em nós. A célula da esperança, a célula que vai gerar um homem transformado, uma mulher transformada, um caráter novo, o caráter trabalhado e aprovado. O coração, como a Bíblia descreve, literalmente funciona como uma consciência. E é verdade. Nosso coração, a Bíblia fala que ele funciona como uma consciência. E ele nos dá um suave empurre e uma sensação de aviso. Falando do lado natural, você percebe quando o teu coração está batendo um pouco mais rápido, um pouco mais forte, você já percebe que algo está errado, já te bate um desespero. E espiritualmente falando, funciona da mesma forma. Por isso, Provérbios capítulo 4, 23, tome nota, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O coração nos dá esse aviso, ele nos dá esse sinal de que algo não está bem. Jesus diz que o pecado, enquanto na mente nós temos poder de vencê-lo, veja como é importante nós termos mente e coração trabalhados, segundo a palavra de Deus. Porque depois que o pecado desceu o coração, já não tem mais jeito. Ah, mas eu não pratiquei, eu só senti no meu coração. Jesus disse que já pecou, já foi. Então o que nós precisamos fazer? Fazer o que Provérbios 3,5, que eu amo esse texto, diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Todo o seu coração precisa estar confiando no Senhor. Não dê margem para o seu coração confiar um pouco no Senhor e um pouco no homem, um pouco no Senhor e um pouco na sua força, um pouco no Senhor e um pouco na sua intelectualidade, um pouco no Senhor e um pouco naquilo que você sabe fazer de melhor. Não, todo o teu coração confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é o entendimento? Fala do que? Fala da mente, fala do pensamento. Porque o pensamento nos torna altruísta, eleva nosso orgulho, e é aí que vem a rasteira, é aí que vem o tombo. Confie no seu coração, aliás, confie no Senhor, todo o teu coração, e não te apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Mateus capítulo 15, verso 19 também diz:
o Senhor nos concede muito bem e nos diz que, aliás, o Senhor nos conhece muito bem e nos diz que naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Olha isso, Jesus já estava nos advertindo que no nosso pensamento viriam, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, na sua mente, e você maquinará um plano maligno. Mateus 15, 19. Então nós precisamos trabalhar essas áreas da nossa vida, precisamos vigiá-la. Ezequiel, capítulo 38. Desculpa, eu inverti o texto, irmãos. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Desculpe, eu inverti. E Ezequiel sim diz que o Senhor, nos conhecendo muito bem, nos adverte que naquele dia virão pensamentos à nossa cabeça e fará com que a gente maquine planos ruins. Agora, esse texto de Mateus é muito forte. O coração fala de duas áreas aqui. Ezequiel fala da mente, do pensamento, e Mateus, Jesus fala do coração também, que o coração vai sair pensamentos maus, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Então veja, estou terminando. Temos que lembrar que o nosso comportamento segue os nossos pensamentos. Ou seja, as nossas ações, lembra o que eu disse no começo? Aquilo que nós cremos e professamos é o que somos. Lembra o que eu disse no início? E não o contrário. Somos exatamente o que cremos e professamos. E nisso há poder. E Jesus também disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então os pensamentos que entretemos são pensamentos são processados pelos nossos corações e saem da nossa boca de forma desordenada, que a gente nem percebe. A gente estava conversando com uma pessoa ontem e ela disse assim, coisas para o seu futuro que vai trazer um caos. A palavra fala isso. Se nós declararmos, as palavras têm poder e elas vão ficar no ar, elas vão ficar aí paradas, esperando o momento para se cumprir. Se não houver um arrependimento, se não houver uma ação, mas Deus não tem poder. Deus tem poder, mas nós temos que vigiar as nossas palavras. Se nós vemos lá em Tiago, fomos duramente advertidos por Tiago, que da mesma boca jamais pode sair palavras de bênção e maldição, jamais. E uma boca fala do que? O coração está. Aí ele fala de forma bastante ofensiva. Tiago fala: como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como pode uma boca declarar que ama a Deus, o Senhor da glória, Jesus, e falar mal do seu irmão e amaldiçoar o seu irmão? Então veja, irmãos, isso que nós precisamos vigiar. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Analisar e abordar nossos pensamentos são componentes-chave da conquista dos hábitos obedientes de Cristo. 2 Coríntios 10:5 fala isso. E isso nos irá arremessar, irá nos jogar, nos empurrar para as boas conquistas hoje. Vai nos levar para conquistar as coisas que são prometidas para uma mente racional. Nos levará ao entendimento do que é racional, as nossas atitudes, o culto racional. As nossas atitudes e ações nos fará sermos transformados e nos fará experimentar a boa, perfeita e
o texto começa dizendo: sejam transformadas pela renovação do vosso entendimento. Aonde está o nosso entendimento? Primeiramente, no nosso coração, na nossa mente. Aquilo que nós ouvimos e entendemos e aprendemos e praticamos. Quando desce o coração, nós vamos praticar. Isso nos arremessará para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu disse no início, isso é muito importante nós gravarmos, pois na formação do nosso DNA em Cristo Jesus, agora após a conversão, a mente e o coração são como células vivas, né? Que tem a principal função durante a nossa vida toda para produzir a vida de arrependimento e santificação. Ela que vai trabalhar e vai nos transformar em algo novo. O corpo começa de uma célula que vai se multiplicando. E aquilo que a nossa mente, o nosso coração recebe, é o que vai multiplicar na nossa vida espiritual. Aquilo que o nosso coração e a nossa mente recebe e trabalha, é o que vai germinar e vai mudar e vai transformar a nossa vida. A melhor maneira de fazer isso é reconhecer a necessidade de mudar, de se aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de nós. Tiago 4,8 fala isso também. Ele começa dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, irmãos, parece que a Bíblia não funciona. A impressão que nós temos em algumas situações na nossa vida, parece que a Bíblia não funciona, porque ela manda resistir ao diabo, mas antes de resistir ao diabo, ela determina que primeiro nós precisamos nos sujeitar a Deus. E o que as pessoas fazem? Resiste a Deus e sujeita ao diabo. Sujeita a sua carne, a sua vida do homem exterior, aos desejos, às paixões, à mente, ao propósito que a mente injeta, os pensamentos. E o texto vai narrando: sujeitai-vos, pois, a Deus,